Hora do nosso encontro de família. Lucinda ainda bem chegou. Estava lá apurando. Boa noite, minha querida. Bem-vinda. Boa noite, Thaís. Estava ali esperando. Sai ou não sai esse tarifaço, né? Estava lá no F5? Só no F5, é. Muito bom. Lucinda, bem-vinda. Lucinda, a gente conversou agora há pouco com a nossa repórter de economia em Brasília, com a Elis Barreto, e tratamos da questão do tarifaço, sim, mas no âmbito da apresentação do chamado boletim macrofiscal, que é um boletim que traz as previsões e a visão econômica do governo para o futuro. E teve uma mudança importante nesse boletim, que foi uma previsão de inflação acima de 5%, mais parecido com o que está vendo no mercado. E o próprio Banco Central do que talvez gostaria, né, o governo. É isso mesmo, Thaís. Boa noite a todos. Esse documento, ele é uma espécie de declaração de expectativas, né? Então, a partir desses números que são apresentados ali, é que o governo faz o seu planejamento, inclusive fiscal, orçamentário, por isso que ele é tão importante. Então, quando ele reconhece que a inflação está acima da meta, no fim das contas, ele está se alinhando, ele está sendo transparente, porque o mercado já enxerga, inclusive, uma inflação um pouco mais alta do que esse 5,10% que o documento apresenta. Hoje, o mercado está projetando uma mediana de 5,16% para o IPCA neste ano. Tem economistas vendo uma inflação ainda mais alta, mas com esse sobe e desce do preço do petróleo, a gente deve ver aí alguns ajustes nas próximas semanas. Mas o que me chamou bastante atenção, Thaís, na verdade, foi a projeção para o PIB. O governo diz, a Fazenda diz, na verdade, a Secretaria da Fazenda diz no monitor fiscal que mantém a projeção de crescimento do PIB para 2026 em 2,3%. É uma projeção mais otimista, porque o mercado está projetando na Focus um crescimento de 1,99%. Praticamente 2%, né? Tem muita casa revendo para 2% cravado, né? Exato. E o próprio documento reconhece que os economistas estão vendo uma desaceleração em 2027. Muitos economistas vendo um crescimento menor no ano que vem. Então, a gente tem ali casas falando em crescimento mais perto de 1%, inclusive por causa do efeito da taxa Selic. O ponto é que o monitor fiscal diz que, embora mantenha para 2026, o que a Fazenda está enxergando para a média de crescimento nos próximos 4 anos, então 2027 a 2030, é um PIB crescendo 2,6% em média. Aí tem dois aspectos interessantes sobre esse número. Primeiro, é um crescimento modesto, né? E aí a Fazenda diz... Para um país emergente como o Brasil e tudo mais, é pequeno mesmo. E a Fazenda diz que é um crescimento, essa projeção, ela é compatível com o potencial da economia brasileira. Por outro lado, a gente tem que lembrar que esse número de crescimento ele vai ajudar, inclusive, a fazer as projeções sobre o que será a arrecadação do governo. E aí, quando a gente pensa numa taxa Selic de 2 dígitos por tanto tempo, talvez, embora seja modesta, ela esteja ousada demais. Então, fica aqui essa dúvida. O mercado está olhando para frente e vendo um risco da economia não crescer nem 2%, por causa de todas essa incerteza. O próprio efeito fiscal, que este ano está dando um impulso para a economia, ele tende a acabar no ano que vem. Então, esse número, na verdade, para frente de 2,6% ao ano, de um lado, é um número triste, porque é um crescimento pequeno para um país como o Brasil. Por outro lado, parece uma projeção otimista demais diante do cenário. A Fazenda diz que o fato de que a taxa Selic tende a cair mais lentamente do que se imaginava há algum tempo é que deverá abrir espaço para uma recuperação da indústria, para a recuperação do crédito, mas é um cenário ainda, a gente pode dizer, otimista. É muito interessante isso, gente, pelo seguinte, o governo faz todas as projeções dele, inclusive ele elabora o orçamento, é papel do Ministério da Fazenda, do Poder Executivo, elaborar o orçamento e mandar para o Congresso Nacional. A elaboração do orçamento, portanto, não só para as despesas, mas especialmente para a arrecadação, depende das premissas coletadas e apresentadas por esse boletim. Então, quando a premissa fica muito boa, o que acontece com as projeções e com a formação do orçamento? Ela fica super positiva.
condiz com a realidade? Conversa com a realidade? É um país que está andando de forma saudável, com uma taxa de juros como está? Então, a crítica vai sempre para a premissa, e não é uma coisa deste governo. Os governos tendem a criar premissas melhores, né, mais positivas para ajudá-los na gestão. Neste caso específico, como nós estamos vivendo uma situação de uma situação fiscal muito delicada, né, Lucinda, aí parece mais ousado do que animado. É isso mesmo. Até lembrando que, na verdade, a gente tem tido resultados fiscais que se baseiam em arrecadação muito forte para dar conta de toda a despesa. Então, estimar para frente que a arrecadação vai continuar nesse ritmo tão forte, isso sim é ousado e arriscado. Vamos falar de risco no mercado financeiro, como foi hoje? Eu não consegui nem ver, gente. Olha, Thaís, hoje foi aquele dia, primeiro que o mercado todo esperando aí para ver se as tarifas viriam ou não. Isso por si só já foi um motivo de cautela, então ninguém colocou muito o pé no acelerador hoje, mas não foi só isso. A gente viu também o mercado bastante preocupado com essas pautas bomba, então isso é uma notícia que pesa bastante, especialmente para a taxa de juros futuras, para o câmbio e, por consequência, para a Bolsa. E todo o cenário político. Acho que esse assunto da eleição entrou no radar de um jeito definitivo, então isso também pesa e hoje, especialmente, limitou uma melhora do Ibovespa. E lembrando que o petróleo hoje caiu, então a Petrobras não pôde ajudar o índice que fechou em queda de 0,36% e o dólar ficou estável, né? Subiu ali 0,08%, muito alinhado também com o ambiente externo, mas de olho aí nas preocupações locais. Agora, Thaís, a notícia que também chamou a atenção, que o mercado de ações quis olhar, foi o comportamento da ação da SpaceX, que é a empresa de Elon Musk, que foi aquele sucesso, aquele IPO que levantou mais de 2 trilhões de dólares. Fez ele trilionário, né? Transformou Elon Musk no primeiro trilionário do mundo. Quando a ação foi lançada, eles conseguiram que essa ação tivesse o preço de $135. Só que hoje, pela primeira vez, esse papel foi negociado abaixo desse patamar. Então, é uma demonstração de que aquele entusiasmo todo deu uma esfriada. A gente não sabe até quando fica lá no mercado americano essa discussão sobre bolha de IA, excessos de valorização de empresas de tecnologia. Então, hoje, o Elon Musk viu a sua ação escorregar ali para baixo dos $135 pela primeira vez. Isso aqui é o gráfico, Thaís, dos 2 últimos pregões, então, de ontem e hoje. Então, a gente vê, olha, como escorregou, deu uma recuperadinha e fechou acima, $136, um pouquinho acima ali do patamar do lançamento da ação, mas aos entusiastas aí com os foguetes de Elon Musk fica aqui essa informação. Estou nem aí, não comprei a ação dele mesmo. Obrigada, minha querida, boa noite para você. Boa noite.